De novo. Sirva. Pronto, então vai. Superação Milagre da Fé. O filme religioso que fez até eu, que não sou religiosa, se emocionar. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha da Lau. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, do filme Superação Milagre da Fé. O filme gira em torno da Joyce. A Joyce é casada e tem um filho chamado John. O John é um adolescente normal, rebelde, que adolescente não é, né? É saudável e tudo mais. Até que um dia, quando ele foi brincar com seus amigos, ele tá num lago congelado. E um homem até chega nesses meninos, né, no John, nos amigos dele, e fala: o lago tá congelado, cuidado, tipo assim, saem daí. E os meninos zoaram do cara, dizendo que estavam treinando para as Olimpíadas. Adolescente fazendo adolescentice, né? E acabou que o lago quebra. O lago simplesmente quebra, o gelo quebra. Então, os meninos caem, né? Porque o gelo quebrou, eles caem. E nisso, quando o John vai empurrar o amigo pro amigo sair, acaba que o amigo, sem querer chutar ele cai mais pra água ainda. E nisso, o John fica 15 minutos submerso. Um bombeiro acha o John. Detalhe, essa cena ela é bem chocante, porque o outro bombeiro fala que já fazem 15 minutos que estão na busca, que eles não vão fazer um resgate, e sim retirar um corpo. Essas falas do outro bombeiro. E no momento que esse outro bombeiro fala isso, esse bombeiro encosta alguma coisa, sente alguma coisa e resgata o John. Daí tem aquela cena super emocionante da mãe no hospital, né, que chega o John no hospital, a mãe chega correndo e os médicos dizem pra ela se despedir, porque o menino tá sem pulso, eles não conseguem ressuscitar. E a mãe começa a orar e pedir pro Espírito Santo ressuscitar o filho dela. E o menino começa a ter pulso. Seria só o início de uma longa jornada. E essa cena, cara, meu Deus. Parecia que eu tava cortando umas 1000 cebolas enquanto eu via essa cena. Porque, assim, a atuação da atriz, ai meu Deus, é impecável, cara. Tipo assim, tu sente a dor dela, tá ligado? Tu sente muito. Aliás, eu nem sei o nome dessa atriz, eu acho que ela não é tão conhecida. Mas que atriz maravilhosa! A gente precisa exaltar o trabalho dessa mulher. Gente, eu sofria com ela. Eu sentia a dor dela em todas as cenas, sabe? Sentia alegria no final, sabe? Nossa, incrível. Então tem essa cena que é muito triste. E essa cena é interessante porque foca ali, né, na mãe fazendo a oração. Mas a gente consegue ver a reação do médico, né? Tipo assim, tá um frame ali na mãe no quarto. E daqui a pouco vai um frame bem rapidinho aí no médico, e daí daqui a pouco dá um outro frame na mãe de um dos amigos, né, que avisou a Joyce do que tinha acontecido. Então mostra a reação deles, ouvindo os gritos da Joyce, as orações da Joyce, né. A Joyce tá nesse quarto sozinha com o filho, mas ela tá ali, exaltada, ela grita, ela ora, ela chora. Então essa cena ela tem muita profundidade. Que além de mostrar toda a dor da Joyce, mostra a dor das pessoas que estão ao redor, né? É bem forte. Então, o John se recupera. Se recupera não, né? Tipo, ele sobrevive. Porque ainda tem um caminho muito longo pra se recuperar. Eu tô querendo cortar o caminho. Ainda tem um caminho muito longo pra recuperação do John. Mas já dei spoiler, né? Ele vai se recuperar. Eu vou deixar aqui no título resenha com spoilers, pro pessoal não me xingar. Se bem que é inspirado em uma história real, né, gente? Então, tipo assim, spoiler da vida real. Enfim, vamos lá. Então,
ele sobrevive e tal, mas os médicos já avisam que ele sobreviveu, mas era muito grave. E mesmo que ele sobrevivesse, a chance dele ter sequelas era enorme, né? Mas a Joyce não desistiu. Nisso tem outra cena que me marca muito nesse filme. A Joyce, ela tinha sobrepeso e... Como é que eu vou dizer? Ela tinha diabetes devido a esse sobrepeso. Só que como o filho dela tava naquela situação, ela não queria ser zoada do filho, ela não tava se cuidando, tá ligado? Tipo, não tava. E acaba que ela tem uma crise de hipoglicemia. Eu não entendo muito dos termos médicos, mas basicamente ela teve ali aquela crise hipoglicêmica, né? E o médico, junto com o marido dela, meio que deu um ultimato nela. Outro vai ficar aí no quarto por algumas horas. Não vou lembrar o certo quantas horas eram. Por algumas horas, acho que era muito. Não vou lembrar. Se recuperando. Ou a gente vai dar um jeito de tu ficar no quarto. Tipo, ou tu ficar por bem ou tu ficar por mal. Né? Algumas horas. Depois tu vai ver o John. Se alimenta, toma soro, fica aí. E ela conta os minutos, segundos, até acabar aquelas horas pra poder ficar no lado do John de novo. Tem outra cena, cara. Essa é mortal. Que é a cena que ela escuta os médicos falando, o pessoal ali da equipe médica falando, né, do John ali, que eles deveriam cuidar de pacientes que poderiam se recuperar, algo assim. E ela chega e diz que não quer que eles falem aquelas coisas perto do filho dela, porque eles estariam escutando. Gente, aquela cena subiu algo em mim, assim, tipo, meu Deus. Tipo, e a cena é muito bem trabalhada, de novo, porque quando eles falam aquilo, ela tá no banheiro. E daí eles até falam, a gente não sabia que tu tá aí. E isso, tipo, tu fica pensando, pô, não justifica, caramba, sabe? E é, tipo, muito interessante como as cenas são trabalhadas nesse filme. É muito interessante. E é bem interessante do filme também, porque ele mostra como é a mãe, né? É a mãe. Porque o pai do John, ele é um bom pai, mas ele fica até preocupado pela Joyce. Porque ele não tem a mesma confiança da Joyce que Deus vai salvar o filho dele, né? A Joyce em nenhum momento se permite acreditar que o filho dela vai morrer, sabe? O pai não tem essa mesma confiança, né? E outra coisa muito interessante é o pastor. O pastor. Porque tinha um pastor novo lá na igreja e a Joyce não ia muito com a cara dele. Porque ele era um pastor moderninho, que gostava de música moderna e tal. E a Joyce era mais antiquada. Só que o filme traz uma mensagem que mesmo os pastores moderninhos, por assim dizer, podem ser excelentes pastores, né? O famoso não julgue um livro pela capa. Porque ele não abandona a Joyce nem um minuto, ele tá sempre lá orando. É outra cena muito interessante também, falando em não abandonar, é a cena da escola, né? A cena quando o John volta a falar e a menina pega o celular e vê o celular, e daí ela sai correndo da sala e começa: o John acordou, o John acordou, o John falou. Gente, todo mundo se abraçando, é a coisa mais linda, essa sinergia. Nosso filme tem tantas cenas que, assim, se eu ficar narrando o filme aqui, esse vídeo vai ter, nossa, 1 hora, né? Porque o filme tem 1 hora e meia. Mas é incrível, né? Tem o fato do bombeiro que achou ele ser ateu e ter ouvido uma voz dizendo mais pro lado, né? E no início ele achava que a voz era de algum colega dele e todo mundo negou, né? Dando a entender que era a voz de Deus. E inclusive no final do filme ele e o John conversam, é bem interessante.
Mostra aquelas pessoas também que, ao mesmo tempo que ficaram felizes pela recuperação do John, sentiam um vazio, porque o seu ente querido não teve a mesma sorte. Então mostra várias camadas. É um filme muito completo e muito rico nessas camadas, assim. Mostra o ateu, mostra as pessoas que ficaram felizes, mas sentiam aquele vazio. Mostra que eles que apoiaram incondicionalmente. Então tem muita camada. Eu gostei muito do filme e eu vou dar nota 9 de 10. Eu só não dou 10 porque eu quero guardar o 10 assim, pra, sabe? Guardar o 10. Mas assim, assistam. Sério. E assistam de peito aberto. Mesmo que vocês não sejam religiosos, assistam. Porque é um filme inspirado em fatos reais, muito bonito, com enredo muito bem fechadinho, muito bem acordado. Cenas muito bonitas, muito impactantes. É um filme delicado e que te pega. Então se preparem para chorar mais do que quando cortam cebolas. E até o próximo vídeo!